Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Avance a Sua Liderança, um espaço dedicado a líderes, empreendedores e profissionais de RH, que aqui eles contam sobre suas práticas de gestão e compartilham os seus conhecimentos para como a gente pode gerir o nosso negócio e também como nós podemos fortalecer o nosso CPF para transformar o CNPJ. Eu sou Tassiana Rodrigues, empreendedora, especialista em gestão de pessoas, treinadora comportamental e apresentadora desse podcast. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber um convidado super especial. Ele que é economista, especialista em gestão de pessoas, treinador comportamental, empreendedor e meu amigo, Tony Coutrin. Uau. Tony, obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente por um tema tão importante que é gestão emocional para líderes, para empresários. Gratidão pelo convite, tá? Você sabe a admiração que eu tenho pela Tassiana pessoa, Tassiana profissional, e é sempre uma honra compartilhar um pouco daquele conhecimento que a gente tem, voltado nessa área, e aprender com você, que também é uma especialista na área da gestão emocional e da liderança. Vamos bater esse papo aqui. Tony, conta um pouquinho pra gente como que começou a tua história no empreendedorismo, né? Pronto. Eu acredito que o caminho do empreendedorismo, ele geralmente escolhe aquele empreendedor e capacita durante esse movimento. E o empreendedorismo está disponível para todos, mas nem todos sabemos que está disponível para esse movimento. Porque ele é bonito, né, quando é visto através de uma tela, de uma palestra, de um resultado, mas os desafios que rondam o mundo, os bastidores do empreendedor... É ralado. Exatamente, é uma paneira muito fina. Uhum. Que poucos passam nela. Então, é algo que nos torna, primeiramente, um ser humano melhor e, por consequência, um empreendedor, um líder, um gestor melhor. E desde sempre, desde os meus 12, 13 anos de idade, eu que pedi para o meu pai e minha mãe, Antônio Coutrin e Terezinha, para abrir uma pequena mercearia numa sala em frente à casa onde a gente morava. E eu acho que eu passei uns 2 anos pedindo, até que descansaram. E aos 14 anos essa mercearia foi aberta. E lá eu comecei o meu primeiro movimento com esse mundo da venda, do atender, do se relacionar com pessoas que você nunca viu, né, com diversos perfis. E foi um período de quase 5 anos. Eu acordava 15 para as 6 da manhã, aos 14 anos, para esperar o pão chegar na padaria. A Kombi apitava longe, que ele sabia que eu estava dormindo. Uhum. Então eu entrava ali 6 horas e saía já de tardezinha. Então foi ali um momento de caminho ser mostrado, de que sim, eu conseguiria caminhar ali. Então assim, tem várias histórias maravilhosas e um desafio absurdo de estar ali naquele movimento. E estamos até hoje nesse caminho. É um desafio, é um ato de coragem. Realmente, empreendedorismo é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue trilhar esse caminho, porque tem que ter persistência, tem que buscar estudar. Eu acompanho a evolução dos empresários e eu sempre falo, nós estamos numa geração muito boa de empresários, que se preocupam com a sua própria capacitação, qualificação, como também dos seus colaboradores. Então eu percebo que dos últimos anos o investimento em cuidado com as pessoas, com treinamento, capacitação, com projetos realmente de qualidade de vida, de satisfação do colaborador, tem cada vez mais entrado na rotina das empresas e dos empresários. Então eu fico feliz com esse movimento. E aí, Tony, você com todo esse teu histórico, né, de empreendedor desde jovem até hoje você tem empresas funcionando, chegou até o mundo dos treinamentos corporativos, treinamentos comportamentais e decidiu se especializar também em inteligência emocional. A inteligência emocional é uma das habilidades mais requisitadas hoje no mercado de trabalho para quem quer conseguir uma vaga de emprego, por exemplo, para quem quer se recolocar no mercado, e importante também, essencial para quem vai liderar pessoas. Quando você está numa posição que você é responsável pelo trabalho de outras pessoas, você precisa ter esse cuidado, cuidar das suas emoções, para que você possa cuidar de você, da tua saúde física, mental e uma série de outros processos, né? Tomada de decisão, como gerir melhor, porque cada pessoa é um universo. Como é que eu, como líder, cuido de todos esses universos que fazem parte aí da minha equipe? Então, fala pra mim, quando você decidiu se especializar nessa área e treinar também pessoas nessa área, o que te acendeu essa chama de estudar gestão emocional? Que pergunta ampla
e desafiadora. Liderar é a arte de se relacionar. Eu acredito muito nisso. Se relacionar primeiro com quem? Com os outros? Não, por consequência, primeiro comigo. E se eu não tenho a capacidade de desenvolver mecanismo dentro de mim para gerenciar essas pulsões, essas emoções, raiva, tristeza, desânimo, estresse, eu não consigo gerenciar isso em 1, 2, 100, quiçá 1000 pessoas de uma equipe, certo? Então esse movimento para dentro, ele me proporcionou um impulso para fora em uma dimensão maior. E nessa trajetória de estudo e acompanhamento de casos de grandes empresas e grandes líderes, eu percebi algo que é muito comum. Se você olhar com mais clareza e disponibilidade para isso, você vai perceber que os grandes líderes, gestores de grandes equipes, eles não são as pessoas que têm a maior capacidade técnica. Os especialistas estão nos cargos de direção, de chefia, mas esse líder aqui, esse gestor, ele tem uma capacidade absurda de gerir as emoções dele e do meio e das pessoas. E ele consegue conduzir esse barco gigante na maré do empreendedorismo, no mercado, nessas tempestades, de forma mais sensata, né? Sem ser deixado ser soterrado por essas questões, que o impacto vem, né? As crises virão, as crises internas e externas virão para todos. E esse capitão ou essa gestora precisa ter isso muito bem desenvolvido, mecanismos internos, não para não sentir emoção. Quem é que não sente emoção? Quem já morreu. Mas para saber gerenciá-la e torná-las sua aliada e aliada da sua equipe. Então essa capacidade de liderar a si mesmo e depois liderar os outros, isso é inegociável. Ou você tem, ou você não lidera. E aí temos técnicos incríveis, PhD na área, que não consegue se relacionar com uma única pessoa, quiçá com ela mesma. Eu lembro que quando eu entrei nesse mundo mais comportamental, quem me conhece sabe que eu venho de um embasamento técnico muito grande, trabalho com treinamento aí há 14 anos, tô parando de contar, senão o povo descobre minha idade. E aí, quando esse olhar mais comportamental surgiu, que o primeiro pilar do meu treinamento de liderança foi o eu líder, eu recebia os depoimentos assim: cheguei aqui nesse curso achando que eu ia aprender a como delegar as tarefas, como falar com as pessoas, e a Tassiana me derruba dizendo que primeiro eu tenho que olhar para mim, primeiro eu tenho que me conhecer. E um desses pilares do autoconhecimento, né, que na verdade o autoconhecimento faz parte da inteligência emocional, da gestão das emoções, e eles descobrem que há um universo todo para se descobrir, se autodescobrir, para depois conseguir fazer esse caminho de olhar para as outras pessoas. Se eu não olho para mim, se eu não me conheço, eu não vou conseguir orientar as outras pessoas, porque nem eu mesmo estou me orientando. É justo. Né? Isso parece um lugar bem distante, tipo Nárnia, algum lugar que é difícil acesso. Esse pensamento de autoconhecimento, inteligência emocional, liderança, como que é isso? Vamos mudar de contexto e você percebe que isso é muito simples e comum e deve ser seguido, a questão não vai. Você ganha um celular hoje, de presente do seu marido, da sua esposa, de alguém, seu aniversário hoje. O que você vai fazer? Você vai procurar entender como aquele celular funciona para você utilizar ele na máxima capacidade das ferramentas que ele possui, e você às vezes não consegue. O celular tem infinitas ferramentas que eu nem sei para onde vai, nem para onde vem, mas o básico dele eu consigo entender e utilizar. E essa mesma dinâmica, só que nós não viemos com manual. E aí eu preciso passar por um processo de autoconhecimento guiado por alguém que já passou por esse caminho, para que eu consiga ter uma luz na frente me guiando e eu não me perca nesse caminho. Então, se eu pudesse colocar nas salas de aula de todos os cursos, a primeira disciplina seria: conhece a ti mesmo. Depois você vai desenvolver matemática, ciência, física, a área que você quer trabalhar. Porque quando você sabe o básico, não profundamente, percebe? Porque você vai se conhecendo ao longo da vida, tu vai chegar com 100 anos e falar assim: meu Deus, olha aqui isso interessante. Tá? Quando você conhece o básico do seu funcionamento, é muito mais simples dizer sim e não. Não me serve. Sim, me serve, eu vou por esse caminho. Porque muitas vezes nos perdemos num caminho longo. Aí eu falei: poxa, eu tenho que voltar 10 anos para esse ponto e continuar, porque isso que faz sentido para mim. Eu disse um sim, onde eu tinha que ter dito não. Então, é a base. Conhece a ti mesmo. Essa é uma chave para qualquer transformação. Legal.
Tony, explica pra gente o que é essa gestão emocional. Pronto. Cérebro, vamos lá. As pessoas falam que a emoção vem do coração, vem... Cérebro. Nós temos 86 bilhões de neurônios. 19% desses neurônios, eles estão nessa região aqui, ó, subcortical não, eu confundi, subcortical aqui embaixo. Essa região do córtex pré-frontal. E essa é a parte técnica, como você sabe, que pensa, que racionaliza, que é o técnico. E 81% é região límbica e subcortical. Instinto, raiva, sobrevivência, inveja, tudo tá aqui. Então nós somos genuinamente emocionais. 81% do que nós somos de neurônio, de estímulos internos, é pura emoção. Então, gestão emocional é essa capacidade, primeiro, de aceitar. Quando eu aceito, fica mais fácil eu entender e gerenciar. E aí eu estudo como que isso funciona, eu entendo essa dinâmica e aí sim, eu começo a trabalhar uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, que são as emoções. Elas tanto podem construir como destruir realidades. Isso cabe você e o meio que você convive. Então a gestão emocional é essa capacidade de você receber uma mensagem, pegar o impacto, balançar, absorver ela, entender, digerir e voltar ao seu estado emocional e criar uma situação favorável para aquilo que aconteceu. Então, quanto mais rápido você voltar para o seu estado, maior a sua capacidade emocional, maior a sua maturidade emocional para se relacionar na vida pessoal e profissional. É um desafio diário, é como tomar banho. É constância, né? Todos os dias, porque todo dia vem as adversidades, elas vêm com força. Eu falo pros líderes assim, líder, surgiu uma situação, você teve uma reação inesperada, ou sentiu, teve reações corporais até, que você não esperava ter. Depois que você fez todo esse movimento de perceber, analisar e voltar para o teu estado... Tira um tempo depois para... Por que eu senti aquilo? Porque houve um gatilho aqui dentro. Porque houve um gatilho. Isso. Então, assim, o que gerou esse desconforto, essa raiva? Por que eu tive essa reação que não é do meu comportamento normal? Eu pergunto assim, o que acontece com você que você sai de si e quando você olha para a situação de fora já passada, que você não se reconhece? Pronto. E aí é uma pessoa próxima a você fala assim, por exemplo, eu tô com raiva agora, com muita raiva, você fala, aí a Tassiana fala assim, Tony, você tá com raiva, se acalma. Eu falei, eu não tô com raiva! E começa a brigar com a pessoa porque a pessoa tá vendo que você tá com raiva. Quando você sai de si, ou tem um sequestro da amígdala, ou seja, de uma região no meio do teu sistema límbico, que você perde a noção, que são segundos. Que entende que isso é uma ameaça para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência, Exatamente. Né? Nesse momento, se você não tem a capacidade de falar assim, eu estou com raiva, eu estou com ciúmes, eu estou sem condições de estar nesse diálogo, nessa reunião, eu preciso me recolher e sair, porque eu não sei lidar com isso. Isso é maturidade emocional, que você reconheceu que está naquele estado. Agora, quando todo mundo percebe que você está e você não reconhece, você é dominado por algo que você deveria gerenciar e tornar-se olhado, que são os impulsos emocionais, que é essa emoção genuinamente. E é lindo quando você começa a se olhar. Fala assim, não vou porque eu estou com ciúmes. Não vou mandar mensagem porque eu estou envolvido por uma saudade de algo que me fez mal, mas eu quero reviver. Não vou mandar mensagem. Eu reconheço. Eu quero, mas eu não vou fazer. É lindo, mas não é gostoso. Pronto. Dieta. Eu olho para um monte de brigadeiro. Eu sei o sabor. Eu sei que fulana fez e é irretocável. Eu te quero, brigadeiro, mas eu não vou fazer isso hoje. Cara, isso é um poder que você coloca na sua mão que ninguém tira. Porque se você não faz isso, alguém vai fazer isso com você. E aí você começa a não tomar as rédeas a perder as rédeas da própria vida, né? Trazendo para o mundo do empreendedorismo, você perde as rédeas da sua própria empresa, porque esses comportamentos, eles podem acontecer na sua equipe, ou, se você ainda não tem equipe, ele pode acontecer com seus fornecedores, com seus parceiros de negócio. Então, nós estamos todos os dias, o tempo todo, nos relacionando com pessoas.
E a ideia é que cada dia a gente possa relacionar melhor com a gente para poder traduzir isso e transformar isso em relacionamento realmente de qualidade, que faz bem pra gente com as outras pessoas. O empresário hoje, a gente está aqui no início de um ano, onde nós temos os nossos desafios, o mercado está mudando o tempo todo, é cada vez mais visível que a gente precisa se adaptar e readaptar, ter essa flexibilidade. O que me levou até onde eu estou hoje não é o que vai me levar para frente, eu preciso me transformar. Isso mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque em alguns momentos até dá a sensação de incapacidade, não vou dar conta de fazer tudo isso. Como que o empreendedor lida com essas situações? Excelente pergunta. Deixa eu fazer só um recorte na tua fala passada. Você falou assim, equipe. Eu não tenho equipe. Muitas vezes o empreendedor não tem equipe porque ele não se sente emocionalmente capaz de lidar nem com ele, que só com alguém. Sim. Não, eu vou fazer porque ninguém vai fazer igual que eu faço. Eu vou ter que falar com a pessoa, eu vou ter que me relacionar com outra pessoa. Não, eu faço. E a pessoa tá soterrada com uma capacidade absurda de crescimento e não vai porque tem receio do relacionamento. E hoje uma realidade dos líderes que eu atendo em mentoria ou em consultoria dentro das empresas, às vezes eles até têm equipe, mas eles fazem esse mesmo movimento. Não vou pedir para fazer, porque senão não vai ficar como eu faria. Exato. E nunca vai ficar melhor. Pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Aí é pouco do receio. Você tem receio que alguém na sua equipe faça melhor do que você. Aí vai mexer com o seu brilho. Aí vai mexer com o seu brilho, com o seu ego, que aí é outra dinâmica. Uma outra dinâmica. Sobre a pergunta que você falou, sobre a questão do novo, da adaptação, né, desse mundo veloz que nós estamos. Voltando para a questão da ciência das emoções. A gente está falando de plasticidade neural, de uma nova conexão que os neurônios vão fazer para entender e sobreviver, que é essa grande função de intenção do cérebro naquela nova realidade. Então, é quase que inevitável, porque de repente, imagina você estar com um faturamento incrível, com tudo certinho. E aí você, não, cheguei onde eu quero, eu vou manter, olha, eu estou falando de manter. O mundo vai continuar indo e você vai manter num passado que daqui a pouco não existe mais. E inevitavelmente haverá algo que vai balançar, talvez prejudicar ao ponto de levar à falência. Então esse processo de estar sempre buscando e adaptando, ele é inevitável. E esse é o grande desafio do empreendedor. Porque o maior sonho de quase todas as pessoas, desejo quase que visceral, estabilidade e segurança. Uhum. Num universo onde tudo é caoticamente harmônico, com um propósito maior às vezes do que a sua empresa e outras coisas. Então se eu entendo e aceito que essa adversidade faz parte do movimento do empreender, eu vou buscar o quê? Entender qual vai ser a próxima adversidade. E aí eu começo a me preparar junto com a minha equipe, estrutura cognitivamente, para que eu esteja pronto para essa nova realidade. Eu começo a antecipar, e antecipação é poder. A reação promove um estado de vulnerabilidade, muitas vezes a perda de recursos, de pessoas e de saúde. Então estar atento e aceitar que esse universo ele é incerto, me coloca poder na mão, de poder estar me antecipando e me preparando para isso. E aí o cérebro fala assim, não, por favor, não mexe mais, porque a gente tem energia suficiente para fazer só o que a gente faz. Essa pequena máquina aqui consome 25% da energia do nosso corpo. É um órgão aparentemente pequeno. Então se algo muda, mercado, cliente, produto, modo de fazer, modo de atender, modo de estocar, ele fala assim, não faça porque vai causar um dano aqui e a gente pode morrer. É o cérebro de 60, 70 mil anos atrás que busca sobrevivência, não morre. E aí ele cria o quê? Ele cria uma nova conexão, uma que chama de plasticidade, e aí ele adaptou. O que é a plasticidade, gente? A plasticidade é a capacidade que nós temos de aprender coisas novas. É isso. O tempo todo na nossa vida, eu já sei tudo. Não, você não sabe tudo, você tem capacidade de aprender e se desenvolver, porque o seu cérebro ele vai se virar, ele vai dar um jeito para transformar isso em novos conhecimentos. Quem quer ter assim uma ideia maior sobre como isso funciona de uma maneira bem didática, bem dinâmica, assiste o filme Divertidamente. Show.
Todo mundo que tem criança já assistiu esse filme, mas quem já assistiu com criança ali no olhar do lazer, agora assiste com o olhar das emoções, da gestão emocional, vai colocando isso para dentro da sua realidade, pro dia a dia do teu negócio, e entende ali no comportamento da personagem como que você está se comportando com o seu dia a dia. Né? Então, para o empreendedor hoje, nesse mercado que oscila o tempo todo, que eu tenho que aprender, onde eu estou formando equipe, como que eu já estou nesse nível, nessa busca constante pela minha gestão das emoções, como que eu olho para a minha equipe, para os meus colaboradores, para promover esse desenvolvimento também? Porque isso é muito importante. Né? Eu defendo a ideia de treinamentos e hoje a minha maior estratégia é começar qualquer programa de treinamento voltado para os líderes. Por quê? Porque você treina a equipe e às vezes o líder não acompanha e a gestão ali, o relacionamento fica prejudicado. Ok. Então, hoje eu treino as lideranças primeiro, depois eu vou treinar as equipes, atendimento, vendas, enfim. Justamente para entender, para as equipes que estão participando do treinamento aqui embaixo, entender que mudou algo aqui em cima. A percepção, o olhar. Sim. Então, eu como líder, como que eu faço? Se eu estou buscando me conhecer, né, me desenvolver, depois eu quero dica de livros e de filmes que você passa pra gente, vai anotando aí nos meus pedidos. Mas como que eu posso promover isso para minha equipe? Se eu estou buscando isso, eu vou querer conviver com pessoas que estão buscando também, que é o ambiente. Essa é a resposta. Essa é a grande resposta, tá? Se você perguntou e já deu o caminho, porque é isso. Relacionamento é isso. E vamos ser mais simples ainda nessa resposta. Casais, sempre que vai para treinamento, vai só o marido ou vai só a esposa? Fala, vá casal. Por quê? A informação vai estar junto ali, ó, com os dois. Porque se vai só o homem ou a mulher, um vai e outro fica. Na percepção, no conhecimento, na informação, na experiência que passou no treinamento, de repente, com dinâmicas. Ouviu, amor? Pra você esse recado aí. Tem que ir, porque senão fica tão distante que inevitavelmente vai romper a relação, seja ela profissional ou pessoal. Fica dois estranhos olhando para uma tela. E assim fica dois estranhos numa mesa trabalhando, um em cada mundo. E essa percepção do líder que está sempre se desenvolvendo, ele quer voar com a ave de mesma plumagem ou que perceba a importância dela e queira estar ali. Então, muitas vezes, você tem um funcionário de 10 anos, o líder só se desenvolveu, ele não investiu isso na equipe e aquela pessoa se sente fora do contexto, ou o líder percebe que está fora do contexto. Então, foi só essa falta de acompanhamento. Não é que tem que estudar a mesma coisa que o líder estuda, mas eles precisam começar a beber da mesma fonte nas medidas certas para aquela função que ele está realizando, porque senão começa a ficar realmente distante. Então, sim. Eu aprendo, ou para subir o nível, eu vou compartilhar isso aqui de acordo com a função de cada um para que eles sigam junto comigo. E vai chegar um ponto, sim, que um colaborador vai dizer assim, não, eu não quero crescer mais, para mim tá bom aqui. E aí ou ele fica ali ou ele sai da empresa, que é o que geralmente acontece. Ele se autodemite. E aí as pessoas são contratadas genuinamente pela sua capacidade técnica. Hoje não, alguns formatos de entrevista já buscam a parte comportamental mais do que a técnica, e a pessoa se demite, eu digo isso, ela não é demitida, ela se demite pela falta de gestão emocional, por comportamento. É aquela pessoa de repente que não tem, estava falando sobre Tony, vamos falar sobre gestão emocional ou constelação familiar e sistêmica. Eu falei, uma hora a inteligência emocional vai chegar na constelação, que se eu não consigo respeitar, honrar aqueles que me deram a vida, né, entender que a dinâmica deles é dele, a vida deles é deles, e eu desrespeito, eu vou trazer isso para os meios que eu vou trabalhar e atuar. Eu posso até segurar por uns 3 meses, porque é o tempo que eu preciso. Tempo de experiência, mas depois eu relaxo e eu começo a ver, às vezes, porque a vida traz aquele pai ou aquela mãe que foi refutado para bem pertinho de você. Às vezes é seu chefe, seu amigo de trabalho, e as coisas começam a ser resolvidas ali na marra. Então, olhar de forma sistêmica para as minhas emoções, para os meus comportamentos e perguntar, será que esse comportamento é meu? É fundamental para que você entenda a si mesmo e consiga melhorar, se assim for o desejo. Legal. E essa busca constante, eu falo, líder, você se capacitou, buscou, compartilha de alguma forma. E isso pode ser feito, gente, reuniões,
Aí eu entro num tema muito importante. Eu estava com um grupo de líderes ontem e eles falaram assim, que só tem reunião tem reunião, vocês têm ali a cultura de ter reunião. Nós temos. Quando acontece alguma coisa errada, a gente já sabe que o chefe marca a reunião para o dia seguinte. Então, não é esse o caminho. Primeiro, reunião é alinhamento, relacionamento, falar sobre metas e resultados. E para você que está buscando se desenvolver e crescer, você pode fazer ali reuniões no formato que a gente chama de pílulas do conhecimento, por exemplo, 20 minutos, 15 minutos que seja. Escolhe um trecho de um livro, escolhe um trecho de um filme, compartilha com a tua equipe. Conversa com eles sobre aquele tema, leva para a realidade da sua empresa. Você pode promover o conhecimento. O empresário, o líder, ele é o grande treinador da equipe dele. Mas ele precisa buscar isso antes para poder promover para as pessoas. Então faz isso de uma forma dinâmica, rápida, consistente, para que as pessoas saibam que quando vai ter reunião, a reunião pode ser sobre diversos assuntos, inclusive da preocupação, do cuidado do líder de promover o desenvolvimento dele. Muito. E assim, é algo simples, aparentemente, porque tem que ter uma constância e aí começa um pouco mais... E não é caro. Não é caro. A estrutura está ali, o conhecimento está ali, as pessoas estão ali. E você contribui não só com esse ecossistema do seu, mas com o ecossistema daquela pessoa, que a mentalidade dela começa a expandir, ver novas percepções, novos horizontes. E não se assuste se de repente uma pessoa fala assim, aqui não é o meu ambiente. E é interessante isso, né? E muitos líderes não desenvolvem falando sobre a pessoa de ir embora ou não, a sua equipe, por quê? Tem medo que ela se desenvolva, se capacite, aprenda e vá embora. E aí a pergunta é, tem algo pior que isso? Tem. A pessoa não ser capacitada. E ela ficar na sua empresa. E ela ficar na sua empresa. Esse é o olhar. O mercado crescendo, desenvolvendo, as coisas mudando o tempo todo, se as pessoas que estiverem na sua empresa não tiverem essa visão, acabou para você. Por quê? Porque você não consegue atender de forma satisfatória e encantadora, né, o seu cliente, você não consegue atender ao mercado, e aí no final das contas toda a empresa funciona para quê? Para servir o cliente de alguma forma. E antes de servir o cliente, eu tenho que pensar em servir as pessoas que fazem parte da minha equipe, para que isso possa refletir no mercado. Então, quanto mais as empresas investem nisso, mais elas estão ganhando uma posição de referência no mercado. Perfeito, é isso mesmo, Tassi. É um desafio contínuo, né? Não tem para onde, e esse poder da ação, ele tem que ser, sim, da liderança. Líderes que só desenvolvem a equipe, eles acabam sendo a barra, né, de subida, eles ficam uma âncora. Eles acabam, a equipe está toda desenvolvida, a equipe que é o problema, a equipe que é a solução, e eu estou aqui, no meu altar, eu sou intocável, eu que montei, eu que construí, o recurso é meu, mas eu estou segurando a empresa e, por consequência, todos que estão ali no meu barco comigo. É entender que a liderança ela não é cargo, liderança é uma responsabilidade. E das qualidades ali mais importantes do líder é ser humilde. O que eu sei que eu posso ajudar e compartilhar com a minha equipe? O que a minha equipe sabe que pode me ensinar? Não é vergonha para ninguém pedir ajuda, principalmente da tua equipe. Olha só que movimento legal é o teu liderado entender que você está pedindo ajuda para ele porque você precisa conhecer sobre o funcionamento de um sistema, sobre um assunto que ele não domina. Voltamos àquele primeiro pensamento. Às vezes, o líder, geralmente, né, o cara que é o técnico, que é o PhD, ele trouxe pessoas que entendem dessa área da informática, do recursos humanos, das finanças, e ele tem esses apoios para tomar decisões para que aquele barco siga um caminho favorável para todos, inclusive para ele, gerando lucro e resultado. Porque sim, a função principal de uma empresa é gerar lucro para todos, não morre, é falência. Então, esse olhar, às vezes, muito amoroso, filantrópico, ele tem que ser visto como lucro. A função da empresa é gerar prosperidade, abundância e riqueza. Tá? É isso, né? Na verdade, quando a gente fala de liderança, do cuidar das pessoas, é para que essas pessoas possam produzir de uma maneira qualitativa, não é quantidade, né? A produção não é você trabalhar mais, mas você aprender a trabalhar de forma inteligente, e isso se transforma em resultado. E esse resultado se transforma em lucro para a empresa. E aí,
pensando ainda nesse movimento, existem várias empresas hoje que trabalham bonificação por resultados para sua equipe, ou seja, as pessoas fazem parte desse movimento financeiro também, porque se a empresa prospera, é justo que as pessoas que fazem parte dela prosperem também. E é curioso esse olhar do lucro, né? Às vezes é uma fala, talvez para alguns colaboradores, um pouco desconfortável. Tipo assim, caramba, eu tô trabalhando aqui, eu tô me matando e a empresa tá fazendo muito dinheiro, tá prosperando, tá gerando lucro, tô dando o meu máximo, o meu melhor. Quando que esse olhar muda? Quando que essa percepção e essa postura muda? Quando eu entendo a realidade da coisa. E qual é a realidade? Eu não trabalho para a empresa, eu trabalho para mim. E o meio que eu utilizo é essa empresa, essa instituição, essa pessoa que me contratou. Então eu trago para mim uma responsabilidade. E quando eu entendo que tudo que eu faço é sobre o meu legado, é a minha identidade, são as minhas características sendo manifestadas numa coisa aparentemente simples, um memorando que você faz aí no seu trabalho, na sua instituição, ele mostra exatamente quem você é. Organização, estrutura, capricho, a sua mesa, o modo como você fala bom dia para o cliente, a embalagem que você faz, tudo é só sobre você. E quando você entende que é sobre esse brio, esse capricho com você, as coisas mudam completamente. E aí eu dou até um exemplo, você pode ser funcionário, colaborador de uma borracharia, meio-dia na BR-174, chega um pneu furado e o solzão rachando aqui da região norte, e você olha para aquele pneu e fala, eu vou fazer um trabalho bem mal feito, tô com fome, eu não almocei, tá quente. Não, é o meu trabalho, eu vou fazer o melhor trabalho na condição que eu tenho, porque é sobre mim, não é sobre o pneu da pessoa. Então isso eu começo a ecoar em todos os meios. Eu começo a arrumar minha cama com qualidade, eu começo a fazer a tapioca para minha esposa ou para o meu marido com qualidade, porque não é sobre ele, é sobre mim. Então quando eu trago esse olhar para mim, tudo que eu faço tende a ser o melhor na condição que eu tenho, não de qualquer jeito. E tem dia que eu vou estar triste, murcho, inevitavelmente, porque a vida bate com força. E aí vem a inteligência emocional para você entender. Tô triste, vou ouvir a minha música preferida. Tua energia começa a subir. Ah tá, eu vou tomar um café, eu vou fazer um café como eu gosto. Sobe. Eu vou dar um abraço naquele amigo, naquela amiga, eu vou falar com ele que ele me... Sobe. Ou seja, eu tô triste, mas eu quero subir. Eu aprendi uma coisa. Quando eu não acordo muito bem, eu me arrumo. Pronto. Eu me arrumo. Eu olho pro guarda-roupa, escolho a roupa que eu vou usar, escolho os acessórios, o perfume, tudo, porque pelo menos eu quero me sentir bem e isso vai me fortalecendo. É isso. E a Tassiana e eu, nós estudamos e ensinamos as pessoas a trabalhar com a gestão emocional. E sim, nós temos momento de baixa. Eu sou de música. Eu sou de música, eu boto uma música alta no carro, às vezes eu faço histórias, a música tá alta, por quê? Eu estou trabalhando comigo, porque eu falei, opa, peraí, não, agora não, a gente tem que continuar aqui em alta, eu boto uma música e sigo, ou seja, eu reconheço e trabalho isso. Então todos, do cara mais rico do mundo, a pessoa mais simples economicamente do mundo, tem momentos de baixa, e cada um utiliza uma forma diferente, quando tem essa consciência, como sair dali. E às vezes acompanhar e ficar num estado de tristeza para entender por que você está ali é muito importante. Mas isso é um outro assunto, é uma outra dinâmica. E esse reconhecimento, né, do dia que você está bem, que você não está bem, e tomar uma atitude para mudar essa percepção e ir trabalhando você, faz parte da nossa gestão emocional. Então, não tem... qual é a dica aqui? Qual é a orientação? Procure entender o que você gosta de fazer que te faz se sentir melhor naquele momento. Porque às vezes a gente se entrega em dias que a gente não pode se entregar. Boa. Né? Então você fala de liderança, o líder ele precisa tomar decisões. Então, às vezes isso acontece no dia que você tem que tomar uma decisão importante, que você precisa fechar um contrato importante, uma parceria, que você precisa ter uma reunião com o cliente. Então, ter essas estratégias é fundamental. Fundamental. A gente trabalha muito isso em treinamentos, né? De você criar, a PNL chama de âncora, de gatilhos que você instala. Você não está no dia bem, você tem que apresentar um projeto, uma entrevista, uma reunião, ou conversar com um cliente um potencial absurdo. E você entra naquele estado que você aprendeu lá no treinamento, de forma técnica e científica. É assim, ó. Você sai de um estado de tristeza e vai para cima aqui, ó. Então, assim, existe sim esse poder. E é o quê?
É quem é o dono da ferramenta utilizando a ferramenta. Não a ferramenta utilizando da maneira que quer e como quer. Então, sim, desenvolver essa capacidade de se autogerir, voltamos ao autoconhecimento. Você falou assim, faça o que você gosta. Aí a pessoa tá triste e fala assim, mas espera aí, do que eu gosto? Eu não gosto de nada, eu acho, porque eu não tem nada que eu faça que vai me tirar daqui. Então, eu não gosto de nada. Às vezes, a gente tem praias aqui em Boa Vista, é 4 da tarde, quarta-feira, eu tô em baixa por alguma questão que aconteceu ou que não aconteceu. Falei, tá aí, eu vou fazer um suco e eu vou pegar minha cadeirinha de praia e vou lá ficar 1 hora. Quando eu volto, outra pessoa. Mudou, já foi. Lá tive ideias, renovei. Eu falei, cara, eu vou sair por aqui. Então, eu sei o que eu gosto. Então, eu trabalho isso na condição que eu tenho no ambiente que eu estou. E perceba, não é sobre fuga. Eu vou negar o que eu tô sentindo, eu vou fugir, eu vou pra uma festa, eu vou fingir que... Não, você aceita que está naquela treta e aí você busca algo pra entender e sair. Depois, quando a treta vier pra você, fala assim, eu nem vou, vai já sair, eu vou ficar por aqui mesmo. Existe isso? É a famosa frase, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é isso mesmo. Tony, 3 ações práticas pro empresário, pro líder começar a fazer para que ele possa desenvolver a inteligência emocional. Ações práticas, assim, se fosse... o que eu começo a fazer agora? Se eu pudesse colocar as 3 ações em uma só, seria esteja presente, esteja presente e esteja presente. E como que eu consigo estar presente? Eu respiro de forma consciente. A respiração trabalha sistemas poderosíssimos dentro do nosso corpo. E por que não se fala nisso? Porque é barato, não vende, não dá lucro. Falar que a respiração consciente 3 minutos por dia vai trabalhar a tua glândula dentro do teu sistema límbico, que vai fazer você ficar mais calmo. É a glândula que vê que tudo é ameaça. Então ela vai começar a ter forma diferente. Então ninguém fala sobre isso por quê? Porque não dá lucro. Seja presente, respire e procure se conhecer o mais rápido possível. Eu me conheço. Eu estou aqui no podcast 100%, eu não estou pensando na roupa do varal, na máquina que ficou ligada. Será que meu marido realmente foi para o churrasco dos amigos ou ele foi para outro lugar? Eu estou 100% aqui, percebe? E aí eu tenho o quê? A respiração, eu me conheço, eu respiro, eu estou presente. Porque as emoções negativas, vamos usar esse termo, mas não existe emoção negativa nem positiva, elas gostam de 2 lugares. O passado, que você não pode mudar nada. Então, cuidado com a saudade. A saudade é bom, saudade te deixa num lugar que você não tem presente. Então, não vai ter saudade depois, porque tu só tá aqui na saudade. E ela gosta muito também do futuro, onde é tudo perfeito, tudo ideal, o emprego, a pessoa, a situação, o corpo. Aí você tem estresse, ansiedade, tristeza, depressão. E quando você tá no presente, esses 2 não existem. Logo, aquilo que é geralmente negativo em excesso, para de existir. Perde força. O presente é poderoso. Por isso que o nome é presente. Parece uma coisa de brincadeira, mas é verdade. Quando você está no presente, os 2 perdem força e você fica vivendo e construindo. Ah, não devo pensar no passado? Sim, vai lá, consulta, avalia e volta. No futuro, vai lá, constrói, visualiza e volta. Tá? Então, o futuro é um presente que não volta mais. Desculpa, o passado é um presente que não volta mais. E o futuro é um presente que nunca vai chegar, porque ele está sempre aqui. Então, não existe esses 2. Esse exemplo que o Tony deu é perfeito pro empresário, porque a gente vem de preocupações daquilo que aconteceu, do cenário, e o empresário, por natureza, projeta o futuro daquilo que ele quer para a empresa dele, quais os resultados ele quer atingir. Só que o meu futuro, ele depende do meu presente. Se eu só vivo lá na frente ou lá atrás, quem vai fazer? Eu tô ansioso, eu tô depressivo, Sim. triste. Sim. Quem vai fazer o que eu preciso fazer para ter um cenário positivo lá na frente? Perfeito. Tony, a gente tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Uma frase pro empreendedor e acompanhada, lógico, de um livro ou um filme que você goste muito, que mostra aí, fora divertidamente, né, mas sobre inteligência emocional. Uma frase. Acho que sobre liderança é aquela que a gente comentou no início. Liderar é a arte de se relacionar e saber quem você é, né? Essa consciência de quem você é e do que você faz é uma poderosa chave para qualquer transformação. De repente até para mudar de empreendimento e de carreira.
que está só te frustrando, dando lucro e te causando danos emocionais. Isso tem que ter humildade, consciência e discernimento. Conhece a ti mesmo e liderar é a arte de se relacionar com você e com o meio. Sobre livro, sim, a gente tem muita literatura na cabeça, tem muitas coisas que estuda, que pratica, mas eu vou te indicar um livro chamado O Livro da Sua Vida. Dê atenção a ele, escreva todos os dias, reveja aquilo que fez sentido ontem, que não faz sentido agora. Comece a ser o biógrafo, porque muitas vezes lemos livros de pessoas que viveram há 100 anos, 50 anos, tem gente que lê 1000 livros por ano, mas a vida dela, quem está escrevendo? Então, viva a sua história com responsabilidade, com discernimento, porque alguém um dia vai pegar esse livro, se você fez ele físico ou imaginário, ficou no coração de alguém e vai falar assim, olha, fulano ou fulana vivia assim, me inspirava muito. Então a gente acaba morrendo quando não falam mais na gente. Então, se eu pudesse te indicar um livro, é o seu livro, que você está escrevendo. E quando for escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Uau! Isso é legado. Isso é legado. Tony, obrigada pelo papo, foi maravilhoso, gostei demais. É sempre um aprendizado conversar contigo, ainda mais nesse tema. Como que as pessoas podem te achar? Como que as pessoas acham Tony Coutrin, tuas redes sociais? @ Tony com 2 N's e Y, Coutrin com N no final, que vem do pai Antônio Coutrin. E estamos lá, tem link lá na bio, tem alguns vídeos, tá? Aproveitar aqui e agradecer, Tassiana. Eu sei o desafio que é ter um programa, ter um podcast, pauta, muita gente, e isso demonstra a sua capacidade, porque entrevistar pessoas com perfil diferente, você tem que ter muita firmeza. Eu não vou falar o nome, mas vocês sabem onde é que é, né? Porque assim, tem que ser muito versátil, entrar no meu mundo, daqui a pouco tem uma outra entrevista com outra roupagem, um outro conteúdo. Então assim, parabéns pela coragem, pela ousadia, que eu sei que não é simples, mas está de acordo com a sua capacidade, tá bom? Obrigada, meu amigo. Obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre, Tony. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, Deezer, Spotify, pela Rádio DPE. Podcast Avance Sua Liderança. Eu sou Tassi Rodrigues. Você pode me encontrar no Instagram, @Tassi, com C, Tassi Rodrigues, RH. Que lá eu compartilho também conteúdo sobre liderança, gestão emocional, enfim, falo sobre o podcast também, sobre esse projeto e os nossos convidados. Quer indicar alguém para participar do podcast? Manda para mim lá no Instagram, que eu vou ter a maior satisfação de te convidar para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigada a você, a gente se vê no próximo episódio.